boa noite, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Como que vocês estão? Vamos chegando. Demorou só 2 minutinhos, mas finalmente estou aqui. Deixa eu ver, cadê vocês? Para mim ainda não tá aparecendo mensagem, então se você já estiver aqui nessa live, deixa seu recadinho, que assim que subir aqui eu vou falar seu nome. Deixa eu ver. Apareceram as primeiras mensagens. Maiara Fernanda, cheguei. Lara Aguiar, cheguei. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite. Olha, chegou bastante gente agora. Sejam todos muito bem-vindos. Fazia tempo, né, que eu não aparecia aqui, não fazia live. Minha gente. Bora chegando. Falem pra mim. Lembra daquele nosso combinado? Quem é novo e chegou há pouquinho tempo na nossa colmeia, meu nome é Ana Paula Dantas, Aninha Dantas ou somente Ana Dantas, como você preferir me chamar. Sou a criativa da Abelha de Papel e geralmente quando eu faço live eu peço ao pessoal, vão dizendo de onde vocês são para a gente saber de que lugares do Brasil vocês estão falando. É sempre bom a gente saber e geralmente tem uma pessoa de cada cantinho desse país e algumas vezes tem pessoas de outros países também. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma delícia voltar a fazer live montando esse projeto tão bacana que foi a Caixa. Deixa eu ver aqui, sou de Iguaí, Bahia, Guarulhos, Volta Redonda. A Lara falou que é de Volta Redonda, São Paulo, Carnaúba dos Dantas. Eu acho que eu acertei dessa vez, né? Esses dias eu falei que a pessoa era de Carnaúbas e ela era de Carnaubais. É de Carnaúba dos Dantas. Acertei. Yes! Muito bom. Vila da Penha, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife. Que maravilha, que maravilha. Chegou aqui. Tá nessa live, mal começou, mas já deixa seu like, porque é aquele incentivo, porque eu sei que você tá aqui, tá presente e gosta de estar juntinho da gente. E envia também, né? Se a outra pessoa não tiver adquirido o arquivo, não tem problema. O importante é estar aqui, participando, interagindo com a gente, assistindo. De repente, essa pessoa pode até contribuir com alguma dica importante e preciosa para você que está aí do outro lado e até para mim também. Então, compartilhe essa aula com seus amigos, nos seus grupos, para que o pessoal venha interagir com a gente. Deixa eu ver, Sou a que fez as flores com boleador improvisado. Olha só, a Lara me mandou uma foto com essa florzinha aqui. Vocês precisam ver. Super bem feito. E o boleador dela, vocês não vão acreditar, não. Era uma caneta do fundo arredondado. E a Lara disse, é minha primeira flor. Eu falei, menina, se isso é a primeira, eu dou por vista as próximas, quando ela já tiver, assim, afiada, sabe? Com a prática. Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu ver se aparece de novo para mim os comentários. Deixa eu ver se aparece. Obrigada, Lara, mas vocês merecem, né? Jardim Interior do Rio, Serra Espírito Santo. A Adriana colocou, aqui enviei o vídeo imprimindo no papel. Maravilhoso. Então, bora começar. Já tem uma turma bem boa. Vamos começar. Me conta aí quem já fez a impressão e o recorte. Porque hoje, o Rafael, que eu acho que o Rafael já tá aqui na live, ele é de Recife. O Rafael perguntou, Ana, vai ser uma aula onde a gente vai montar junto com você ou vai ser uma aula onde você vai mostrar bem rapidinho? Eu disse, não, vai ser uma aula onde a gente vai montar tudo junto. Então, me conta aí se você já trouxe as suas peças prontas, só pra gente trabalhar. A Flávia Amaral perguntou se dá para fazer na tesoura. Flávia, essa parte, que é a parte que eu vou mostrar para vocês, que é a estrutura da caixa, as flores, dá sim para você fazer na tesoura. As partes miudinhas, assim, piquititinha, assim, essas partes miúdas,
ela tem alguns detalhes que são muito pequenininhos, mas que você pode substituir a fechadura por uma outra estrutura, de repente até uma estrutura simples, metálica de verdade, que não seja muito pesada e que funcionasse. Ou de repente uma segunda opção, usando um elastano colorido, pérola, também ficaria bem interessante. Então a única particularidade a única observação que eu faço para quem é tesourete é a questão da fechadura. E eu sei que muita gente tá super assim empolgado com a fechadura porque ela é muito mimosa, mas dá sim para você fazer uma substituição, tá? As outras peças, eu trouxe até ferramentas aqui para mostrar para vocês. Quem usa tesoura, estilete e régua pode sim fazer tranquilamente. E até confesso para vocês que no período foi em 2018 para o começo de 2019, a minha Camel 1, ela estava com problema, ela já estava bem velhinha, era a minha primeira Camel. Eu já estava cortando caixas na mão, ninguém acredita, tem um monte de caixa que está no meu perfil, assim, dessa época, que eu cortava na mão. Eu comecei a ter bastante dores nos punhos, porque eu tenho fibromialgia. E comecei a sentir bastante desconforto e achei até que eu não ia mais dar conta. Até que aí eu disse, não. Na época, a manhinha providenciou a minha Camel 3, que foi comecinho de 2019, eu ainda estava num período mais complicado financeiramente, e manhinha foi lá e trouxe uma Camel 3, foi o que me salvou. Mas tem pessoas que até hoje só trabalham com tesoura, então régua, estilete, e dá sim para fazer, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Tá com saudade, até de ver esse fundo colorido aqui assim, ó. Muito bom. Bora lá. Então, a primeira sugestão que eu fiz para a gente preparar essa caixa, a caixa luxo moldura, é a impressão da estampa da madeira. A textura de madeira está disponível em duas colorações, uma mais clara, que é essa que eu utilizei aqui, ó, que é esse tom mais clarinho aqui, e tem um tom mais escuro, mais rústico, para que vocês se sintam à vontade para preparar qualquer um dos dois. E para quem gosta de mexer muito no estúdio, dá até para você colorir, mudando a coloração lá nas configurações de cores. É sim possível, viu? E a segunda sugestão, primeira sugestão foi usar a textura madeira. Ana, não quero imprimir textura madeira, vai ficar bonito se eu fizer liso? Vai ficar lindo. Você pode fazer liso, você pode cortar num papel estampado. Se você cortar em papel de scrapbooking já estampado, você vai usar até menos folhas do que você usaria na A4. Cabem mais unidades de peças dentro de uma folha 30 por 30. Você pode fazer ele liso, todo liso fosco. Você pode fazer liso perolizado. Tem uma pessoa, acho que faz Estela. A Estela disse, Ana, já tô imaginando essa caixa no papel Relux vermelho, com as flores assim assadas. Gente, vai ficar incrível. E no nosso caso aqui, a proposta, porque eu fiz essa caixa, vocês sabem, né? Foi inspirada na minha mãe, porque minha mãe, ela ama coisas com madeira, ela é delicada, sabe? Mãe, eu não sou tão delicada, mas mãe é super delicada, muito feminina. E eu queria que algo que realmente lembrasse ela e que ela gostasse. Então eu fiz a caixa toda nos tons de madeira, com as rosas cor de pérola, que é bem clássico, eu acho, essa combinação. E a segunda sugestão, então, foi o quê? Fazer a impressão no papel craft. Eu já tive de usar o papel craft bastante, principalmente em 2019, eu usei muito naqueles projetos que eu fiz para a feira de artesanato, lá em Recife. Eu não sei se Rafael chegou aí, que foi a Artesanal Nordeste. Na época, eu preparei vários projetos para levar para o stand da Sil Brasil. E uma das caixinhas que eu já fiz usando a textura madeira nela, que foi uma caixinha que era cheia de rapadura, com um laço de chita, ficou bem bonito. E ela era mais ou menos nessa estrutura. A caixa que eu fiz em 2019, ela era uma caixa moldura. Aí eu fiz uma tampa gaveta, né? Tipo um envelope, uma tampa toda de acetato e dei um laço assim de chita, ficou bem bonito mesmo. Aí, qual é a terceira sugestão? Se você quiser fazer a impressão da textura madeira
mas não tem o papel craft na sua cidade, não encontrou, vai ficar difícil ou tá faltando, você pode substituir pelo papel Havana, que é esse marrom, não é o marrom mais escuro, é o médio. É o marrom médio da Color Plus. Deve ter um marrom também bem bonito de outras marcas. Se você usar um marrom muito escuro, o que que vai acontecer? Não vai aparecer as nuances de cor que você precisa no seu papel. Vai ficar muito escuro, não vai ficar legal. Então, faz a impressão no papel Havana, ó. Esse lado tá com a textura madeira e esse lado tá impresso as linhas de corte. Que aqui vai a minha outra sugestão. Se você vai cortar tudo na tesoura, Ana, vou cortar tudo na tesoura, sou tesourete, independente da fechadura, eu vou fazer a caixa. O que que eu sugiro? Que você imprima a textura de um lado e as marcas da sua caixa do outro lado. Porque quando você for cortar, as linhas, elas vão ficar para o lado de dentro da sua caixa. Elas não vão ficar expostas para o lado de fora. E quando você vai cortar na Silhouette ou na outra máquina que você tenha, pode ser uma Camel, pode ser uma Brother, pode ser uma Foyce, uma Cricut, pode ser uma Banderjet, como eu falei esses dias. Tem tantas máquinas no mercado que eu tô encantada, gente. Detalhe, tô encantada porque tem muita opção e vamos lá. Então é isso. Gostaram das dicas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu entendo. Com filho pequeno, né? A sorte é que Gugu tá lá dentro com Maria Eduarda, estão assistindo alguma coisa, por isso que ele não tá aqui fazendo bagunça. Então, essas são as sugestões. Eu já passei algumas delas lá nos nossos stories. Às vezes eu até penso que esse assunto tá um pouco mastigado, porque eu já falei bastante sobre ela esses últimos dias, mas sempre tem alguém mandando perguntas e isso é muito legal. A gente tá sanando essas dúvidas. Então, bora lá, vamos começar a nossa montagem. O que é que vocês acham? Ou alguém tem alguma pergunta para me fazer que eu não tenha visto porque as perguntas subiram muito rápido? Você chegou a ver alguma pergunta, amor? Não? Tá. Obrigada, meu amor. Ó, essa daí é time abelha. Precisa imprimir Adriana Santos. Só se você for fazer na tesoura, tá? Se você for fazer na tesoura... Não, Flávia, você consegue fazer na mão também. Eu expliquei ainda há pouquinho. Dá pra você fazer na mão também. Só o detalhe realmente aqui, ó. Os detalhes pequenininhos que é ruim de cortar. Depois você volta lá e vê a parte que eu falei. Eu respondi sua pergunta. Quem perguntou se tem que imprimir frente e verso, só se você for fazer na tesoura, você vai imprimir a frente, a textura, no verso. Não, para imprimir não. Imprimir você imprime na impressora comum mesmo. Isso aqui foi impresso numa Epson L800. Eu ia dizer L805, é porque eu quero uma nova, né? Mas é L800. Isso. Então, aqui eu fiz a impressão na jato de tinta normal. A impressão da textura, do outro lado eu imprimi as linhas de corte. Se você vai cortar na Silhouette, não precisa imprimir os dois lados, porque toda a estrutura da caixa, ó, vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a parte de dentro. Tudo que é na parte de dentro vai ficar sem textura e o outro lado com textura, tá bom? Isso aqui que eu tô mostrando pra você é os bilhetinhos, porque eu separei. Eu vi uma pessoa me mandou, eu falei, ai, que ideia genial, vou separar já, botar os bilhetinhos assim, ó, o que é cada parte, pra facilitar. Mais alguma dúvida? Vou mostrar pra vocês, antes da gente começar a montar a nossa caixa, vou mostrar pra vocês uma coisa interessante, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Isso! Tem uma pessoa que fez os bilhetinhos. Aí mandou a foto pra mim. Deixa eu afrouxar aqui. Tem hora que eu... Deixa eu ver. Tá dando pra todo mundo ver? Não olhem pra minha unha. Façam vista grossa, porque tá uma bênção. Vamos lá. Ó, se você é tesourete,
ainda não tem uma Camel e você vai trabalhar com caixas, tem uma ferramenta que eu acho muito bacana. Além de você ter uma régua, pode ser uma régua metálica ou uma régua como essa que tem um filete metálico, que é importante para não desgastar a sua régua. Você ter um estilete, né? Um estilete bom. Eu gosto muito desse, não é propaganda, mas eu gosto de verdade porque ele tem esses gominhos que a gente pode ir destacando e utilizando essa lâmina até essa lâmina acabar. Muito bacana. E a outra ferramenta que eu indico são boleadores da ponta fina. Olha como é fininha essa ponta. Tem essa e tem essa mais fina. Para que, Ana, que eu vou usar isso em caixa? Para você fazer os vincos, para você vincar a caixa. Então, se eu tenho essa estrutura aqui, da lateral da caixa, aí você vai cortar. Vou aqui cortar essa daqui. Deixa eu tirar. Você vai cortar. Eu não botei força suficiente. Mas estilete não é força, né, minha gente? Estilete é jeito. É mais passadas do que força. Estilete. Faz tempo que eu não uso tanto. Mas para fazer bloquinho, a gente usa que é uma beleza. Tá. Então, aqui eu tenho uma parte que eu corto no estilete. E onde eu tenho vincos, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação com esse boleador da ponta fina. E o vinco fica muito bonito, porque fica um vinco profissional. Ó, onde eu faço a marcação, ele fica fácil de dobrar aqui, ó. Ele já fica no jeito, é porque eu não tô fazendo ele todo. Mas ele fica super fácil de você dobrar onde você vinca. É maravilhoso. Então, assim, eu super indico. Se você hoje trabalha com tesoura, você ter um boleador da ponta fininha para vincar as suas caixas, é maravilhoso. Gostaram? Então, bora lá. Quando você for montar sua caixa, eu vou começar, tá? Quando você for montar a sua caixa, faça igual a nossa colega que botou os bilhetinhos, que foi maravilhoso, que eu tava separando assim a olho nu, mas os bilhetinhos salvaram a vida. Foi incrível. Quando eu olhei, eu falei, oh, meu Deus, muito mais rápido. Então, vamos lá. Quando você abrir o seu arquivo de... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, isso. Quando você abrir o seu arquivo, vocês vão ver lá, tanto na versão DXF, ou se for SVG, ou se for PDF, que tem as indicações das partes. No DXF, as palavras, elas estão claras, elas estão sem colorido, porque o DXF ele não carrega cor. Ele é um formato de arquivo que ele não abre com cores. Então, quando você vê as frases, junte e preencha as frases para você ler os recadinhos que tem lá. Eu coloquei os arquivos separados e eu coloquei sempre do lado ou abaixo, explicando lateral externa da base, lateral externa da tampa, para que vocês possam identificar. Para facilitar o trabalho de vocês, cortem as partes e já vá deixando separada. O bilhetinho com post-it ficou ótimo, porque você pode cortar várias caixas, várias caixas, e só ir colocando no canto certo, porque isso vai agilizar muito o seu processo de produção. Então, aqui eu tenho as partes da lateral externa da nossa base, a parte interna da base, as partes externa e interna da nossa tampa, que a tampa é a moldura mais estreita, que vocês viram que é ela que vai ser o bercinho para colocar. Deixa eu até mostrar a caixa aqui novamente. Ela que vai ser o bercinho para colocar as nossas flores. Ó, aqui a estrutura e aqui é a base, tá? Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Vou começar aqui. A nossa parte externa, ela tem
a medida, ó, ela tem, vocês vão reconhecer porque a parte externa, ela sempre tem uma face reta, ok? E ela tem um dos lados, que é o lado mais estreito, tem 15 centímetros. E esse lado aqui, ele vai ter, lá tem mostrando pra vocês, esse aqui tem 23 centímetros. Quando a gente dobrar as abas, ele vai ficar com 20 centímetros, que vai nos dar um resultado dessa caixa com 20 por 15. Mostrei bastante também, eu acho, essa questão lá nos nossos stories. Então, vamos à montagem. A caixa, a parte externa da nossa base, nós vamos dobrar todas as faces dela para dentro. Você vai pegar, ó, aqui, ó, dobra a parte reta para frente, tudo para a parte de dentro, todas as faces. Ó, viu? Mesma coisa com a outra parte. Enquanto eu dobro, tem um outro detalhe. As linhas do DXF, quando abriu, porque o DXF é uma caixinha de surpresa. Quando abriu, ele simplesmente veio com as linhas inteiras. Então, tenha o cuidado de desagrupar sem movimentar a peça. Sem movimentar, desagrupa. Seleciona só as linhas internas e você escolhe se você quer mudar a cor e manter um vinco contínuo, ou se você quer deixar a mesma cor de repente e colocar o pontilhado. O SVG, ele tá todo pontilhado. Ele tá todinho lá com as marcações pontilhadas. A mesma coisa vamos fazer com a lateral menor. Lateral menor, vamos dobrar para dentro. Vou dobrar e vou separar aqui. Agora eu vou trazer a parte, vou deixar aqui separada. Eu vou montar primeiro a base, depois a gente monta a parte da tampa. E aqui o picote resolveu sumir da minha vista. E meu óculos não é legal, não está me ajudando. Gente, não é brinquedo tantos graus, não é brinquedo. Aqui tá certinho. Agora, independente de ser picote ou linha reta, ou ser um vinco contínuo, o que eu aconselho vocês é realmente mudar a configuração desse vinco. É você colocar um vinco com menos força. Coloca para um papel craft uma força 5, porque ele não vai marcar tanto o seu papel. Esse aqui, ó, ele tá com pontilhado, mas se ele tivesse com a profundidade desse corte do pontilhado, 33, 30, o que ia acontecer? Ele ia ficar aqueles cortes bem profundos e fragiliza muito a peça. Então, evite colocar corte com muita força para os vincos e pontilhados. Pronto, estamos aqui, mas tem um detalhe aqui dessa parte aqui. Ó, essa daqui é a parte externa. Ela vai dobrar toda para dentro. Na parte interna, que é onde vai ser dentro, né, o bercinho, a parte de dentro da caixa, o que nós vamos fazer? Uma das faces vai ser voltada, ó, para fora. Uma para cima, outra aqui, ó. Agora dá pra ver. Uma para cima, uma para baixo. Mesma coisa na outra. Uma para cima, ó. Uma para cima, uma para baixo. E essas faces, elas vão estar voltadas para dentro. Olha só. As abas da parte interna vão estar voltadas para a textura. Anota aí, ó. A aba interna vai estar voltada para a textura. E as abas maiores, elas vão estar uma para cima, outra para baixo. Mesma coisa na outra, ó. Aqui, dessa maneira. E essa daqui vai estar normal, só uma aba que vai mudar. Uma para cima,
uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo. Ok? Tudo certo até aqui? Então, vamos montar a nossa parte externa. Eu trouxe aqui cola. Esse tubinho é muito legal porque ele coloca pouca cola e você não faz aquele lamaceio, né? Se você não borra tanto. Então, o risco de você manchar um trabalho usando esses tubinhos é bem legais. Antes que vocês me perguntem, é só procurar no Mercado Livre. Vocês procuram tubinho de cola para quilling. Tubinho de cola para quilling, tá? Verdade, uma pessoa disse, vamos deixar like. 73 pessoas, quero 73 likes. Ó, então vamos começar a montar a nossa caixa. A preocupação dos lados, essa preocupação eu vou subir até um pouquinho, né? Porque eu tô achando que tá muito justo. Vou subir um pouquinho, assim. Isso. Ficou melhor, eu acho, né? Não tem problema de vocês verem minha gordurinha, não. Tá bom assim. Ó, vamos colar essa face que não tem aba com a face que tem aba. Aqui. Gente, essa posição ficou uma beleza pra mim. Ó, o bom desse tubinho é que você não precisa colocar muita cola. Caso dê alguma coisa errada, você consegue tirar. E se tiver certo, tá tudo bem. Ajusta aqui. Ó. Vamos lá. E coloca ele retinho. Eu até hoje não consigo fazer uma perfeição para não ficar nem um buraquinho. Mas é só você igualar bem retinho, assim, ó, aqui. Ficar um pouquinho de cola, tomar cuidado para não esborrar. Aqui. Ó, estão vendo? Já vou mostrar outra coisa para vocês que era para ter mostrado antes. Vou mostrar agora, antes que eu feche tudo. Na parte onde tem essa aba reta, observem, onde tem essa aba reta, tem uma marcação. Essa marcação, vocês podem fazer a dobra. Olha aqui, tá dando pra ver na câmera. Ó, aqui, isso. Ó, tá vendo? Nessa parte que tá reta, vocês podem fazer essa marcação. Por quê? Ela vai facilitar na hora que você for sobrepor a peça aqui, ó. Ela vai ser o seu guia. Se você não fizer essa marcação bem definida, talvez na hora de colar você não consiga posicionar tão certinho. Então, ela só serve como um guia. Então, faça a dobra, marque direitinho, para que você consiga um resultado bem bacana. Aqui. Mesma coisa. Quem já é expert em caixa, já tá de boa na lagoa, pode ficar só para a parte do final. Mas aqui, para quem tá começando agora, principalmente, é sempre bom ver todo o processo. Aqui, vou igualar. Sem botar cola em excesso, para não esborrar. Aqui, ó. Esse é o externo da base, é a parte de fora. Esse é o externo, é a parte de fora, tá? Então, vamos recapitular. A parte de fora, todas as dobras são para dentro. Todas as partes, ó, todas as abas. Parte externa da base, todas as abas são viradas para dentro, para o lado que não tem textura. Quando a gente for montar a tampa, eu recapitulo as dobras da outra, tá? Já posiciono aqui essa aba dobrada para dentro. E agora vamos montar a outra. Será que eu tô botando de um jeito que dá para vocês verem agora?
Esse tubinho é uma bênção, né? Pra fazer flor também é muito bacana. Agora é o seguinte, esse tubinho ele seca tão rápido que vocês precisam ver. É muito rápido. Ó, posicionei aqui. Segura um pouquinho. Aqui. Nossa, fica direitinho. Bora lá pra outra. Agora, por último, vamos colar a última parte dessa camada. Vamos lá, pronto. Aí você vai encontrar aquela extremidade que tá sem aba com a extremidade que tem aba, que é essa daqui. Eu fico bem centralizando para ele ficar igualzinho. O bom é que nessa fase dá para você dobrar assim, ó, e ver se as partes estão bem encontradas. Tá. Então, bênção de Jesus. Olha o que a teacher fez. Gente, ó, eu converso tanto. Pode dar surra, pode botar castigo. E eu tô muito preocupada com o posicionamento da câmera, com tudo, para vocês enxergarem. Ó a besteira que eu fiz. Mas é bom que vocês vão ver ao vivo consertando, tá? O lado positivo de não colocar muita cola. Vocês já viram qual foi a besteira que eu fiz, meu povo? Peraí, vamos lá. O lado positivo de não botar muita cola é justamente esse, é conseguir consertar o problema. Ó que beleza, ó que beleza. Bora lá. Olha só, a teacher de vocês, colei errado aqui nessa parte. O que foi que eu fiz de errado? Quem diz aí o que é que eu fiz de errado? Pelo amor do Senhor Jesus. Ao vivo e a cores. Vai ficar salva, Érica. Vai ficar salva. Quem adivinha o que foi que a teacher fez de errado, pelo amor do Senhor Jesus? Bora lá. Eu falei que isso eu ia mostrar. Eu ia mostrar na hora de montar. E no fim das contas, eu muito fofa, fui montando, batendo papo e não olhei para isso aqui. É o seguinte, na hora de você finalizar a última peça, bora lá. Na hora de finalizar a última peça, o que é que você precisa? Que essa parte reta, ó, essa aba reta, foi justamente, Rafael, colei a aba errado. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Olha só, mas isso acontece. A parte reta com a parte reta. O que foi que eu fiz? Eu colei o inverso, eu coloquei essa parte aqui. O que é que ia acontecer, ó? Ela não ia fechar, ela ia ficar vazada. Então, vamos fazer do jeito certo agora, né? Bora lá. Ei, mas quem me acompanha há muito tempo, parece uma coisa. Geralmente acontece um negócio ao vivo. Mas sabia que é para mostrar, sabia que muitas vezes é para mostrar para quem tem medo de começar. Quem tem medo de começar, tem medo de errar. Às vezes a gente, no comecinho da carreira, a gente fica encabulado quando acontece um erro, mas ao longo do tempo que eu tô dando aula, que eu tô no YouTube, uma das coisas que eu aprendi é que sempre que eu erro, eu tô servindo de exemplo para alguém que pensou em desistir porque não tá dando certo. Então, eu levo isso numa boa. Eu rio, faço palhaçada com vocês, mas eu levo isso numa boa.
Bora lá. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, vocês viram? Vocês viram, olha aqui, depois eu vou mostrar o detalhe, como que ficou. E a importância de você usar um papel 180 gramas, vai dar para você manter o seu trabalho. Outra coisa, não colocar muita cola. Se eu tivesse colocado um montão de cola, pense como é que ia ficar o resultado final, né? E deu pra gente recuperar tranquilamente. Olha aqui como é que ficou. Olha aqui, ó, rasgou um pouquinho, mas não afetou, ó, essa parte que eu preciso. Ficou tudo ok, então vai dar super certo. Sem... E olha aqui a outra aba, como é que ficou. Agora é importante, eu tô passando cola. É importante vocês verem o erro logo, tá? Porque se você colar, vamos supor, colei várias caixas e só fui olhar depois, corre o risco de você realmente perder a peça. Porque a cola, quanto mais tempo ela passa, mais ela vai aderindo, mais ela vai firmando. Aqui, ó. Quando eu tô passando cola, que começa a surgir uma pontinha assim, você pode ter até um palito para você tirar esse excesso, para não manchar a sua caixa. Pronto, agora deu tudo certo, tá? Então, bora lá. Como vocês já sabem, a parte superior, que é essa parte que vai ficar aberta aqui, ó. Ó, essa parte aqui, vejam, essa parte aqui, ela tem que ficar com acabamento bem bonito. Então, ela é a que vai ficar com essa parte reta. Vamos lá montar. Lembra que eu vinquei aqui desse lado, vou fazer o vinco desse outro lado. Eu poderia já ter feito antes de começar a montar minha peça. Tem alguma pergunta? Tudo ok. Tudo ok? Então, agora eu vou começar. O legal é que o fato de ter essa marcação vai garantir que a minha caixa fique bem fechadinha, do jeito certo. Então, você passa cola, ó, nessa parte aqui, onde eu fiz a marcação. Você vai passar... Ah, eu tô vendo que as minhas alunas estão aqui. Minha parceira Lena Matos está aqui também. Aluna, parceira. A Bina, meu time tá aqui. Então, ó, passei cola. Venho bem rente a essa marcação e vou firmar. Que aqui vai ficar bem igualzinho. Mesma coisa do outro lado. Espera aí que eu mostro pra vocês. Passa a cola aqui. Essa eu posso passar a cola. Ó, passei cola aqui. Tô vendo que tá dando pra ver certinho. E venho... E agora, papel craft, pense num papel que come lâmina. É impressionante. Impressionante. A lâmina automática, eu tenho uma automática. Não sei se eu já falei pra vocês que eu não sou muito chegada à lâmina automática, eu não gosto. Eu gosto da Premium. A lâmina automática foi pro Beleléu. Eu já tinha usado ela em outras coisas, não é nova não. Nova não. Mas foi pro Beleléu com essas caixas. Botei até lâmina 7 e nada da lâmina cortar. Tive que recorrer à lâmina Premium. Isso da Silhouette, tá? Quem é de outras marcas, não é sobre é sobre a lâmina da Sil. Tive que recorrer à lâmina Premium para poder terminar de cortar. Ficou o corte horrível de algumas peças. Tive que... Não ia perder papel. Tive que algumas fazer até o acabamento na tesoura. Nessas horas é bom ter uma tesourinha bem afiada, sem cola, para você fazer acabamento. Eu vou botar desse lado aqui para vocês verem assim. Ó, eu passo bem rente. Querem saber a cola? Vocês nem perguntaram. Estão tão calados.
E aqui, ó, quando eu faço isso, ela chega a tá retinha. Pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim a cola Cascorês, a PVA branca, é perfeita. Quem aí também usa cola Cascorês? A Cascorês, ela é boa pra cartonagem, ela é boa pra mexer com tecido, pra engomar tecido, engomar feltro ou cola versátil. Então é isso, todas as partes. Ela vai ficar altinha. Vocês vão observar que ela fica meio empinada, mas isso vai acabar na hora que a gente colocar a parte interna dela. E essa parte aqui que é do fundo, ó, que as abas são iguais, essa parte do fundo, você pode até erguer ela um pouco para depois facilitar. Você deixa a marcação bem feita. É importante você vincar antes de montar a sua caixa, porque se você vincar só depois, corre o risco de você amassar a lateral da sua caixa e você não quer isso, né? Então, faça o vinco, mas depois faça uma abertura para facilitar quando você for colocar a parte interna. Cola pano também é muito boa. Eu comprei uma cola essa semana, eu comprei uma cola hoje, na verdade, cola lantejola, não sei se vocês já viram. Achei ela muito parecida com cola pano. Ouvi dizer que ela era muito boa para colar acetato, mas eu não gostei para colar acetato. André, você traz a cola de silicone? Só deixa aqui que eu vou usar daqui a pouco. Então vamos lá, recapitulando a parte interna. Fiz a parte externa do meu berço, ó, da minha moldura mais larga, que vai ficar embaixo da caixa. E agora eu vou fazer a parte interna da minha caixa. Ela é composta por quatro partes também. E como foi que a gente fez as dobras? Pode ser essa da Tec, tá bom. O bico é fininho. Deixa eu abrir aqui. Fiquem aí, viu, vocês? Eita, eu acho que não era pra mim ter aberto ela toda, não. Aqui, ó. Olha o tanto. Minha Nossa Senhora. Aqui. Deixa aqui. Tira isso daqui. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá. Para quem tava com dúvida, na parte interna você vai. Dobra uma aba para dentro e uma aba para cima. Ó, uma para baixo, uma para cima. Uma para dentro e para fora. Do jeito que você preferir. E todas duas são iguais, tá? Diferente daquela parte externa, a parte externa tem uma aba reta. Essas abas são iguais. O importante é que aqui a gente monte de modo que as abas fiquem exatamente na mesma posição. O que é para fora fica para fora, o que é para dentro fica para dentro. E as abas, ó, as abas menores são voltadas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As abas menores são voltadas para dentro da textura, não esqueça. Vamos começar a montagem. Você vai passar a cola dentro. Aqui. E você vai fazer dessa maneira. Aqui, vamos lá. Ó, com as abas na mesma direção. Deixa eu só igualar aqui e eu mostro pra vocês. Ó, com as abas na mesma direção. Essa aba de fora, essas abas, elas ficaram praticamente com o mesmo tamanho, mesma espessura da aba da parte de fora, da parte externa, para justamente ela ter um encaixe perfeito. Aqui. Ó, passei na parte interna, a mesma direção, e aqui eu vou encaixar, tá? Aqui. Eu vi que tem uma colinha a mais.
Caixa só tem essa questão. Flor a gente consegue montar, nem sempre ela fica tão simétrica quanto a gente gostaria, mas tá tudo bem, a natureza também não é assim. Mas caixa, pensa, minha gente, caixa é um negócio que se a gente cola um pouquinho para um lado, a bichinha empena. Márcia Freitas. Márcia, lá na nossa loja, lá no site www.abelhadepapel.com.br. Agora vamos para a última, a penúltima, né? Penúltima aqui. Ei, esse tubinho, ele não é barato. Eu lembro que não foi barato, não. Mas vale cada centavo, viu? E para economizar no frete, eu acho que a gente comprou 2, ou foi 3. Acho que foi 2. Ninguém avisa, né? A professora olhando ali para o que estava escrito. Vocês já viram que quando eu tô trabalhando eu não converso, né? Porque não posso conversar. Já imaginou se eu tivesse uma amiga que viesse me visitar e eu trabalhando? Mas bem que eu trabalhava bem conversando com a Larissa Minassa. Com a Lari a gente varava a madrugada, batendo papo e montando caixa. Montando caixa, topo de bolo. Dava tudo certo. Agora é a última. Aqui. Pronto. E esse lado, ó, vai finalizar. Aqui, ó, assim. Tá vendo? Toda parte que não tá com textura vai ficar pro lado de fora, que é justamente a gente tá montando o nosso berço interno, a parte interna da nossa base. Segura um pouquinho. Pronto. Olha só, estou com a minha parte interna montada. Como que ficou aqui fora, ó? Sempre o acabamento dessa maneira. Vamos pro outro aqui. Cadê aqui, ó? Viram? Para facilitar, o que é que a gente vai fazer? Lá no molde de vocês, deixa eu tirar esse negócio aqui. Vocês vão ver uma peça. Calma. Que são esses recortes. Tem 2 recortes. Tem um que vai para o fundo da moldura completa, que mede 15 por 20. E tem 2 recortes que vocês vão fazer, que mede 17 por 12, que é exatamente esse aqui, ó. Depois que a sua moldura, a sua parte interna da moldura tá pronta, tá colada as laterais, você vai passar cola. Você vai passar cola nas abas, tá? Vai passar cola nas abas para ter certeza de que vai ficar tudo ok. Vou passar cola aqui na aba. Já eu mostro para vocês. Como é pouquinha cola, tem que ser mais rápido para não secar. Espera aí que eu já mostro. Pronto, ó, passei cola e agora eu vou encaixar o meu quadrado que tá no tamanhozinho certo. Encaixei, para que a nossa moldura não fique torta, que fique tudo ok. Vamos lá aqui.
Com a ajuda de uma dobradeira, você tem uma dobradeira facilita muito no trabalho, tá? Porque você pode pegar essa dobradeira e alisar, ó, para que fique bem firme esse fundo. Ele vai ajudar a sua caixa a ter aquela firmeza, ter aquela estrutura que a gente vê. Além do fundo principal da caixa, você ter esse fundo montado aqui. Olha como é que ele fica no verso. Olha, fica dessa maneira. Agora, antes tá... Não sei, eu também chegando. Isso mesmo, antes tarde que nunca. Gramatura do papel para a parte das molduras, você pode usar a partir de 180, que dá tudo certo. 180, 240, dá tudo certo. Menor que isso, a caixa vai ficar fragilizada, porque uma caixa como essa, ela fica até pesadinha. Para quem já fez, já viu que ela fica até, sabe? Ela fica muito luxuosa mesmo, assim, bem bonita. Ela tem que suportar um presente. Ontem eu dei o exemplo colocando um florata. Um florata que é achatadinho assim. Ela coube o florata, gente, e não pesou no fundo dela. Não ficou feio, não empenou, porque é um papel 180 gramas. Então, a partir dos 180 fica ok, tá? O Craft 300 gramas, para quem já trabalha com ele, ótimo, mas se você ainda não trabalha, ele é bem trabalhosinho, porque ele é muito duro, até para cortar com estilete. O Craft 300 gramas é um papel que é para estruturas maiores, sabe? E para cortar nas máquinas de corte, só se for uma máquina bem robusta. Vai fazer para você, eu concordo, porque ficou muito linda ela. Gente, dá para ficar na decoração do quarto. Então tá, tô com o meu berço interno pronto, ó. Berço interno tá pronto. Tudo coladinho perfeito. E tô com a minha base externa pronto, os dois. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola nessa borda aqui. Pra quem perdeu essa parte, a parte do começo, eu ainda vou montar a tampa. Então, na hora que eu for montar a tampa, vai ser a mesma coisa. Mas aí você não perde nenhum detalhe. Você vai passar cola nessa aba. Lembrando que na aula demora porque eu tô conversando, explicando para vocês, acontecem várias coisas. Mas na hora que você estiver produzindo, não vai ser essa demora aqui não, viu? Vocês vão se concentrar. E vai ser ligeiro. A Lena, eu fiquei assustada. Lena adquiriu o molde quando foi de manhã, muito cedo, recebo uma mensagem. Lena já tava com a caixa dela pronta. Ela disse, menina, você já fez? Ela disse, entre uma encomenda e outra fiz. Pense. Ó, passei cola em todas as faces. O que é que eu vou fazer? Vou encaixar aqui dentro. Ó, simples assim, vou encaixar aqui dentro. Aí, como que nós vamos fazer para que isso dê tudo certo? Vocês olham primeiro por dentro, encaixando a extremidade, que é essa pontinha aqui, encaixando ela na extremidade da cavidade aqui, ó, do lado de fora. Mas você também precisa olhar para a sua caixa. Você vem aqui, você pegar aqui por baixo e você ir colocando a mão assim, ó, e ajustando, ó, colocar a mão e ajustando para ela encontrar a face bem certinho, do jeito que precisa. Se ela colar um pouco, descole. Deixa eu botar esse outro lado aqui, calma. É porque é um trabalho minucioso, né? Deixa eu botar. Essa é a parte mais delicada que eu considero do projeto, é essa daqui. Porque você tem que botar sua mão por baixo, você tem que encaixar.
Pronto, encaixou. É delicado mesmo, viu? Então, você encontrou as quinas, aí você vem com a sua dobradeira. Por isso que eu falei a importância de você ter uma dobradeira. Se você não tiver uma dobradeira, pode ser uma régua. Pode ser uma régua mais firme, que você vai... Esse lado aqui ainda podia ficar um pouquinho mais encontrado aqui. Pode ser uma régua mais firme. O importante é que você consiga colocar aqui no meio e você firmar. Quando você estiver fazendo a sua, vá com bastante delicadeza. Aqui eu tô fazendo mais rápido pra gente não ficar 30 horas conversando. Mas você pode ir com bastante delicadeza. Pra você encontrar as faces aqui, ó. Essas quinas. Pra ficar bem bacana. Depois que você colar essa parte, você viu que a beirada tá bem colada, vai ficar firme. Vou botar aqui. Que tá bem firme, aí você vai dobrar essas pontas aqui, ó. Deixar ela bem certinha, que ela vai ficar na altura certa, ó. Fica perfeita a altura, tudo certinho. Você vai passar cola nessas abas, nessas aqui, e você vai encaixar a última parte, que é o fundo. Se você tiver cola dupla face, é muito mais rápido, sabe? Essa parte. Agora, a dupla face tem um porém. Você cola, o negócio fica e não sai mais. Com a cola, é mais lento o processo, nesse caso. Só que você consegue, você tem um tempinho para reposicionar. A cola Cascorês é uma cola bem, assim, tem bastante concentração de cola mesmo, e ela é uma cola que seca rápido. Então, ela não é uma cola que você vai conseguir reposicionar várias vezes, tem um tempo, sabe? Você tem que já colocar. O tempo não é tão longo assim. Bora lá. Agora eu vou pegar o meu retângulo de 20 por 15 e vou colar o fundo da caixa. Você iguala uma extremidade à outra. Primeiro coloca uma extremidade, vê que tá bem posicionado. Aqui. O segredo é você unir essa quina, é você justamente olhar que essa quina, tanto o seu papel, ele tá reto com o fundo como você precisa, tá bem retinho aqui. Se faltar um pouco de cola, passe um pouquinho mais. Aqui. Iguala, porque nesse caso aqui, você não vai poder fazer uma pressão muito grande, você não vai poder passar o vincador. Aqui, a mesma coisa. Desse lado tá ok, desse lado tá ok, o que você vai fazer? Vai virar aqui, vai ajustar a quina bem certinho, com suavidade. Se aqui tiver secado um pouco a cola, passe um pouquinho mais. Vou até dar uma borradinha aqui. Vem aqui. Ó. O segredo de colar o fundo certo é justamente você igualar bem a primeira face. Não é você... Peraí. Não é você querer colar ele todo de uma vez. Se você colar todo de uma vez, corre o risco de ficar torto, da caixa ficar troncha, como diz aqui no Nordeste, ficar troncha. Então, eu vou até recapitular essa parte para vocês verem. Que, olha que coisa, como vai ficando bonito, né, o efeito. Então, eu vou recapitular vocês olhando daí. O que é importante na hora de colar o fundo? É justamente você posicionar bem essa aba. Você vê que ela tá reta com a sua linha, com a borda.
e você vê que ela tá reto, esse V da quina. Tanto tudo certo, você vai acertar todo o resto. Se você passar cola e jogar por cima, corre o risco da sua caixa ficar troncha e você ficar sambando assim, ó, com o fundo, tentando reencaixar tudo. Então, comece por uma das laterais mais largas. Então, aqui, tô com a minha caixa. Deixa eu ver. Se ficar, tem um negocinho que eu vou falar pra vocês. Ó, esse lado ficou muito perfeitinho, olha. Olha como ficou lindo aqui. Tem uma coisa que eu faço, é porque eu não tô com nenhum papel mais grossinho. Vou pegar esse mesmo. Que eu não sei se vocês também fazem. Quando eu tô colando uma caixa e por acaso, depois que eu terminei de colar essa caixa, eu percebi que a cola não foi o suficiente, o que que eu faço? É os pulos do gato, né, minha gente? Eu pego um pedaço de papel, geralmente eu pego um mais grossinho, 180. Eu passo um pouco de cola, assim, ó. Aí eu venho na parte onde tá assim, ó. Ó, tá dando pra ver? A beirada levantada? Aí eu venho nessa parte, encaixo a tirinha de papel, ó. Olha, ó. Eu pego essa parte, encaixo uma tirinha de papel com a cola, limpo a borda e uno aqui. E seguro. E se não colar tudo de uma vez, eu vou lá, coloco de novo. Isso aqui é de quem é perfeccionista, né? Com o trabalho de ver tudo bem fechadinho. Esse papel, por ser um papel de post-it, ele é muito fininho. Ele não tem a estrutura que eu preciso para ele conseguir adentrar aqui a borda, mas vai servir. Então, eu encaixo onde eu não vou conseguir colocar o bico da cola e eu venho com carinho alisando, ó. Deixa eu ver se foi. Ficou só uma beiradinha aqui que eu não coloquei o papel, ó. Viram? Gostaram da dica? Vocês já faziam? Compartilha aí comigo se vocês já faziam isso. De pegar uma beirinha de papel para colar o que não ficou colado, as abas que não ficaram coladas. Olha, aqui do mesmo jeito. Não, mulher, chegou tarde não, a live vai ficar salva, a aula vai ficar salva para vocês, tá? Não se chateie não, fica aperreada não. Quando é aula que não fica salva, eu aviso antes. Eu falo, olha, a live não vai ficar salva, para vocês já se organizarem. Nesse caso, essa aula vai ficar disponível para vocês. Então, relaxe. Então, ó. Oi, diga. Quer alguma Você coisa? vai colocar fita dupla face? Dá. Se a fita dupla face depois vai descolar ou não? Não, fita dupla face, isso não é propaganda, viu? Vou falar aqui um negócio, mas não é propaganda de verdade. Tem uma fita dupla face que eu já uso há muito tempo, que é a da 3M, ela é maravilhosa. Mas eu recebi uma fita dupla face de uma marca chamada Coloficou. E, minha gente, eu tô surpresa. Meu Deus, dá pra fazer até planner com ela. Eu fiz o planner da minha cunhada usando a Coloficou. E ficou incrível, ficou sensacional. Pense numa cola forte. Ela é mais forte que a 3M. As colas mais larguinhas, né? Você tem que ter até cuidado na hora de manusear, porque ela realmente gruda em tudo e não sai. A única questão, olha, a única observação que eu fiz aqui é, se você vai usar uma fita dupla face, é bom que você já tenha costume de fazer esse tipo de trabalho, porque na hora que você posiciona a peça, ela fica e não sai mais, tá? A fita Coloficou, fita dupla face Coloficou. Eu tô apaixonada, realmente é sensacional o efeito. Eu fiz um planner usando ela, maravilhosa. Não é mexão, não é propaganda. É porque realmente eu tô indicando algo que eu acho muito bom, tá? Então, ó, nosso berço do fundo está pronto, vamos para a segunda parte. Agora, quem realmente tá, quem tá começando talvez fique.
Vamos para outra parte, porque vai ser muito, muito igual. Eu e meus bilhetinhos. Vamos lá, vou tentar acelerar. Essa é a parte interna da tampa. Então, vamos para a parte interna. Vai ser o mesmo esquema. Eu vou dobrar as abas menores para dentro, para o lado da textura. Uma aba larga, uma aba maior para dentro, uma aba para fora. Exatamente igual. Ó. Abas menores para dentro. Isso interna, tá bom? Parte interna da tampa. Uma aba para dentro, uma aba grande, uma aba para fora. E vamos ficar com essa estrutura, ó. Uma para cima, uma para baixo. E aqui, ó. Ou seja, 3 abas para dentro da textura, uma aba para o lado que não tem textura. E as abas menores, as peças menores, elas são uma aba para fora, uma aba... E cadê o vinco dessa? Jesus! Gente do céu! O vinco dessa daqui foi para um lugar que eu não tô sabendo identificar, mas nós vamos passar o vinco nela agora. Bora lá. Só nas lives da abelha de papel que acontecem essas coisas. Só os focos. Eu falo que só fica em raiz. Só fica raiz aqui, só fica abelha raiz. Pronto. Questão resolvida, mais ou menos. Porque justamente essa daqui tá de brincadeira comigo. Me conta aí se no arquivo de vocês, porque lá o vinco tava lindo e maravilhoso. E eu cortei a minha peça e a peça, o vinco foi pro beleléu. Contem pra mim se o vinco de vocês apareceu. Ou se fui eu. Bora. Ó, um vinco pra dentro. Um vinco pra dentro. Estamos aqui firme e forte. Arrasou. Quem é? Kessia. Obrigada, Kessia. Então tá. Então essa daqui é a parte interna. Parte interna, 3 dobras para a parte da textura, nessas partes maiores, voltado para dentro da textura e uma para fora. E as menores, uma aba para dentro, uma aba para fora. Vamos começar colando essa logo, né? Vamos fazer assim que é melhor. Deixar já prontinha ela. Mesma coisa, ó. Essa eu vou colar. Passei demais, né? Vai que eu faço um prejuízo daquele. Já era. Olha, eu passei o vinco muito forte. E eu vou ter que fazer um negócio aqui. Não me soltem, não me larguem. Tem que corrigir outra coisa. E você lembra que eu falei pra vocês que a máquina não tava cortando? Foi exatamente nessa hora que, como diz o outro, eu me dei mal. Olha o que aconteceu. Vou corrigir agora, tá? Não me larguem. Quando vocês forem, aproveitem tudo isso aqui que tá acontecendo. Para quando vocês forem montar a caixa de vocês, verifiquem antes. Eu tava com tanta pressa para finalizar, para trazer as coisas, que eu não olhei esse detalhe. Mesmo a máquina dando os pulos dela ali e a lâmina dando errado, eu não verifiquei isso. Sempre verifiquem quando terminar o corte, se a máquina, se a peça tá cortada com o vinco certinho. E eu vou mostrar para vocês onde que é o vinco certinho. Fiquem aí, calma. Olha só, nessas peças aqui menores, o vinco ele tem que estar exatamente nesse encontro, ó, dessas duas faces.
aqui, exatamente nesse encontro. Se o seu vinco ele tiver mais para o meio ou mais para cima, não tá no lugar certo. Então, coloque ele exatamente aqui. Ou pode ser que lá ele tá tudo certo, não saiu do lugar, mas se a máquina der um pulinho e esse vinco sair do canto, você vai ter um resultado final, não vai estar legal. Fechou? E eu percebi isso exatamente na hora que eu fui encaixar. Quando eu fui encaixar aqui, ó, fui encaixar, a peça não encaixou direito. Como é? Lena Aguiar, eu mexi no seu vinco. Pode mexer, mas ele pode, na hora que você vai, que ele entra, sempre que ele entra o DXF, ele já vem como se tivesse tudo desagrupado. Você tem que agrupar de novo. Você tem que agrupar de novo. Qualquer mexidinha que você der no arquivo, os vincos saem do lugar. Esse daqui, realmente o problema dele foi por conta do problema que eu tive com a lâmina. Eu insisti e continuei mandando pro corte. Teimosa, né? Sabendo que não deveria. Eu não queria gastar mais papel, assim, tipo, estragar o papel que eu tinha impresso. E mandei de novo pro corte. Mas cortou, fez o vinco no lugar errado. Então, bora lá. Deixa eu agilizar aqui, que eu converso demais. Deixa eu ajustar aqui. E os próximos eu já vou conferir antes, para dar tudo certo. Então, bora lá. Parte interna, mesma coisa, ó. As faces que estão para dentro, ó, vão ser aquelas que vão fazer o bercinho para receber o retângulo. Vou colar agora. Agora vai dar tudo certo, minha gente. Bora lá. Você percebe na hora se tiver errado, porque o encaixe não é perfeito assim, ó. O encaixe não fica do jeito que é para ser. E quando você fizer a dobra assim, ó, ele tem que ficar bem certinho, ó. Acho que é por isso que eu demoro a fazer live, porque pensa numa pessoa que fica horas aqui com vocês, né? Se derem corda, vamos colar a outra lateral. Tá, a outra lateral, ó, com a face pra dentro. Venho aqui, encaixo a minha peça. Deixa eu ver se tá tudo certinho, tudo certinho. Tudo bonitinho. Vou passar cola nessa outra face. Mas vocês devem estar ansiosos, é pela dobradura, né? Pelo fecho. Pra gente montar o fecho. Passei cola, mesma coisa. Vem aqui e encaixo. Deixa eu só conferir, mas tá tudo certinho. Agora a mesma coisa desse lado. Ó, já tá no jeito. Na hora que eu igualo aqui... Ó, bercinho pronto. Vamos fazer daquela mesma maneira. Vamos pegar aqui, ó, no nosso retângulo de 17 por 12. Vamos passar cola nas abas. Passando cola nas abas. Mesma coisa.
Vocês pensam aí, não sei se vocês já viram que eu fiz uma maleta toda de papel craft, que eu nunca coloquei para vender. Nunca coloquei, eu fiz ela em vários tamanhos, fiz ela tamanho, todas tamanhos reais, e fiz ela pequena também. Minha gente, foram dias para montar aquela estrutura. Para montar aquela maleta dá uma aula mais comprida que essa. Então, ó, passei cola, terminei de passar cola, encaixo o meu retângulo, que vai encaixar certinho na medida, certinho, nessa medida aqui, sem sobrar nem ficar torto. É para você, justamente, e o mais interessante é que o recorte do retângulo, ele é que vai dar estabilidade à sua peça. Ele é que vai dar justamente o formato retangular bem certinho que você precisa. Ele encaixa, deixa na sua moldura do jeito que é para ela ser. Essa parte aqui é a parte da tampa. É onde vai ficar as flores. Pronto. Tudo certinho. Olha aqui. Tudo pronto. Viram? Fundo ok. Bora montar a parte externa. Já tá pertinho de acabar, tá? Já tá bem pertinho de acabar. Agora a parte externa da minha tampa, para quem perdeu a parte da base. As partes externas da caixa, elas são com todas as abas voltadas para o lado que não tem textura. Todas as abas são voltadas para o lado que não tem textura. Então, não vai ter para cima e para baixo, vai ter tudo para um lado só. Deixa eu até verificar se tá tudo ok aqui. Tudo certinho. Tudo ok até agora? Vocês estão conseguindo montar de vocês junto? Tá dando certo? Diga, se a professora pedir pra gente digitar, enquanto monta, ninguém monta. Então, parte externa, todas as abas voltadas para dentro. E agora vamos fazer aquele vinco nessa aba reta, ó. Ó, vinco na aba reta. O vinco pequenininho que tem aqui, ó, bem na borda, ó, esse vinco aqui, essa orelhinha. Ele é o nosso guia para o acabamento final da borda da nossa moldura. E tem um detalhe, não sei se vocês perceberam, que essa caixa, vocês vão conseguir vender ela como caixa, ou vocês podem utilizar como moldura. Vocês vão poder oferecer para o cliente de vocês uma moldura com flores. Também. Só um pouquinho, fiquem aí que eu... Deixa eu ver se tá certinho aqui a marcação desse vinco, tá? Aqui. Vocês vão poder vender como moldura, coloca flores. Pode ter uma frase na parte do acetato. Em cima, pode fazer um detalhe até com vinil no acetato. Usem a criatividade de vocês. Usem e abusem da criatividade. Façam peças lindas. Então, não é só a possibilidade da caixa. Vocês têm a possibilidade de vender moldura com flores. Pode fazer um ganchinho na parte de trás. Mas como caixa ficou muito luxuoso, né? Então, bora lá. Vamos montar a nossa parte externa. A parte externa, dessa vez, vai dar tudo certo. Ó, a face que é reta, que é toda reta, com a abinha voltada pra cima. Vou passar cola. Aqui tá tão quente hoje que a cola, graças ao Senhor, não entupiu. E aqui, ó, vou encaixar. Seguro um pouco. Foi.
Agora vamos lá. Com a face também pra cima, ó. Verificando se tá tudo no lugar certinho. Cadê minha tesourinha? Aqui. Isso foi aquele acabamento que eu falei pra vocês, que a máquina me traiu. Ó, acabamento pra cima. Vamos encaixar essa lateral. Aqui. E vai ter mais live, viu? Eu vou só acertar a data certinho. E depois eu conto pra vocês que dia que vai ser a nossa próxima aula. Nossa próxima live. Passei cola na aba. Bom, quando ela tá assim, dá pra gente... Nessa daqui a gente não tem a preocupação, né? De colocar... Só tem a preocupação de colocar as duas abas maiores com o mesmo lado voltado para cima. Aqui. Essa é a última. A última aba. Até foi um pouquinho demais aqui de cola. E vamos encaixar. Ó, aqui. Pra galera que já tem muita prática, essa aula é desnecessária. Mas pra quem tá começando, quem nunca montou uma caixa moldura, parece um quebra-cabeça, né? Quando a gente olha assim. Vamos pra mesma estrutura, ó. Vou começar a colar, ó. Aqui tá a parte reta, aqui tá aquela parte que é sextavada, ó, com o corte só diagonal. Vou começar a colar pra ajustar a minha, vou começar colando por esse lado aqui. Deixa eu ver. Ó, tá esse. Tá bem marcadinho aqui. Ó, passei cola antes da linha, igualho e seguro. Quem tem a mão pequenininha é bom, né, nessa hora, que consegue encaixar bem direitinho, ou a mão fina. Minha mão não é tão fina assim. Segurei. Vou agora pro outro lado. Espera aí que eu mostro pra vocês. Ó, passei cola, aí boto a aba por cima, ó, assim. Boto a aba por cima, igualho. Por que que a gente se preocupa com o acabamento dessa parte? Porque é o que vai ficar em cima, tá? Essa é aquela parte onde a pessoa vai ver. Isso aqui é a parte de cima da nossa tampa. Mesma coisa. Deixa eu ver se tem pergunta. Achei linda. Achei a minha por esses dias. Alguma coisa assim. Eu não compro esse bico no Mercado Livre. Mesma coisa, ó. Passei cola. Alinho aqui as linhas para ficar exatamente na linha certa. Seguro.
Gente, agora me diga, tem como um trabalho desse não ser manual? Diga aí pra mim, que a caixa pode até ser cortada na máquina, mas tem como um trabalho desse não ser manual? Porque industrializado não é, porque não tem uma máquina, não tem uma máquina montando, né? Se preocupando com cada detalhe. Somos nós, tem que segurar com a mão, tem que igualar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem de pertinho, calma. Ó, vocês vão igualar bem retinho aqui, ó. Ela se posiciona certinho. Releve o fato da minha unha tá só a misericórdia, porque eu só vou conseguir ajeitar amanhã. Pronto. E se você quiser, você pode virar depois que ela tá colada, abrir um pouquinho aqui e passar a sua vincadeira. Com cuidado para não rasgar a caixa. Ó, a vincadeira ela tem essa pontinha aqui. Eu gosto muito dessa porque ela é bem abaulada assim, muito boa. Ela não é com aquelas quinas muito marcadas, sabe? Gosto muito dessa vincadeira. Pronto, olha só como fica lindo. Fica bem bonito. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o fundo. Vou abrir um pouco aqui para encaixar. Mesmo tendo vincado. 60, muito bem, Kécia, é verdade, 60 só pela mão de obra. Eu falei, gente, mínimo 60, mínimo. Não tem como vender uma caixa dessa, uma obra de arte, uma caixa tão minuciosa. Já imaginou, vocês vão fazer 12 florzinhas dessa daqui, 12 para colocar nessa caixa. Como que você vai cobrar baratinho? Sem condições. Então, ó, tô com o meu berço pronto, acabamento, vou voltar o acabamento para baixo, ó, virei o acabamento para baixo, vou pegar o meu berço que já tá pronto, ó, com fundo e tudo. O que que eu vou fazer? Vou passar cola nas bordas do bercinho que já tá pronto, para que eu possa colar lá na minha caixa. Na moldura que já tá pronta. Coordenação motora mandou lembrança. Como que pode, né? Engraçado que eu fui perdendo, sabia? Na medida que eu passei a desenhar com máquina, desenhar em programa, eu fui perdendo a minha coordenação motora, eu acho que é a fina, né? Que chama, que é essa do desenho. Ultimamente eu tenho praticado bastante, voltar a desenhar manual, desde o ano passado, que eu tenho praticado mais. Porque desde criança que eu desenho. Mas essa coordenação aqui, minha amiga, foi pro beleléu. Olha aqui, ó, moldura com a face do acabamento voltado para baixo. Pego o meu berço já com a cola nas abas. Vou colocar aqui dentro, vou encaixar. Ele encaixa certinho. Só que é bom a gente virar e ver como que ele tá, para que ele fique melhor ainda. Até vou ver se ele abre mais aqui. Peraí. Bora lá. E aqui, esse é o ponto, porque aí você vai colocar a moldura quina com quina, com todo cuidado. Ó, iguale uma quina a outra. E tenta, ó, aqui. Iguale uma quina, essa quina com essa, certinho. Tentar unir aqui, segurar o máximo para ver se ela fica bem justinha. Ó, aqui.
aquilo que eu falei pra vocês, gente. Isso é um trabalho minucioso. Minucioso, não tem pra onde correr. Ó. Um trabalho de, ó, viu cola? Tenta tirar com a unha, pega um palito. Aqui. Pronto. Colei, eu viro, encontrei o cantinho certo, né, de encaixe. Aí eu venho com a minha dobradeira. E venho fixando as abas. Principalmente a beirada, que é onde vai ficar esse acabamento daqui. E se acontecer isso, ó aqui, se acontecer isso, lembra o que eu ensinei pra vocês? Nesse caso, você pode colocar esse biquinho fino, porque aqui a cola deu tempo de secar enquanto eu posicionava. Mas se por acaso não couber o bico da cola aqui, o que vocês vão fazer? Vão pegar um pedacinho de papel. Vão pegar um pedacinho de papel e vão colocar com todo cuidado e amor do mundo. Peraí, tô botando o dedo por baixo aqui. Isso, ó. Deu certo, acertou, viu? Ok, moldura pronta. Você vai ficar de algum pedacinho aqui, deixa eu ajustar logo, gente, porque depois que eu fechar não tem conserto, né? Depois que isso aqui já estiver pronto, eu vou colocar o pedacinho de papel com cola. Olha, a cola tinha secado aqui. É bom vocês checarem para ver se tá tudo ok. Pronto, tudo ok. Minha moldura da parte da tampa tá pronta. Vou fazer o mesmo esquema. Vou virar. E agora vou colar o acabamento final. Pra gente iniciar a colagem das flores. Colocar o nome e finalizando a nossa caixa. Bora lá. A dica que eu dei pra vocês é igualha. Veja todos os detalhes, viu? Pra não ficar fiapo de papel. Aqui, igualhei na borda mais larga, na borda maior. Igualhei o papel aqui, tá todo no cantinho certo. Agora eu vou e acerto o quê? Essa parte da quina. Se isso aqui ficar certo, você consegue fazer todo o resto. A não ser que o seu papel tenha saído cortado, enviesado lá na máquina ou na mão, se o corte foi feito manual. Se não foi, seu papel vai sair certinho. Igualou isso daqui, quando você fizer isso daqui, ó, juntar, você vai precisar
juntar, porque a tendência da moldura é ela abrir, assim, forçar um pouquinho pra fora. Aí quando você iguala aqui, ó, tá no jeito, gente. Melhor que isso, só 2 dias. E se ficar aberta, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, com carinho. Deixa eu ver aqui, ó. Com carinho e amor. Deixa eu ver, eu acho que é Jaque. Jaque, eu falei pra vocês que era 8 folhas, pra todo mundo que me perguntou 8 folhas. Porém, quando eu fui cortar agora pra fazer, eu acho que eu economizei. Eu acho não, eu economizei bastante, ajustando a forma de colocar as peças pra cortar, porque eu gastei 6 folhas e meia pra essa estrutura. Bom, né? 6 folhas e meia. Nossa, economia de 1,5 folha. Isso já é alguma coisa, porque a gente tá falando o quê? De 1,5 folha impressa, né? Uma folha inteira, ou se você for fazer ela colorida, se for um papel mais caro, tipo um Relux, aí vai ser, uma economia zona. As flores, Jaiane, as flores já tem vídeo, tá? O vídeo já tá aqui no nosso canal. Depois que você assistir essa aula, você pode ir para o último vídeo que eu postei. A caixa toda, acredita, só 6 folhas e meia. Eu pensei, eu tinha montado a estrutura toda quando eu montei o PDF. E o PDF tava lá, 8 folhas. Aí quando eu fui colocar para cortar na cama, eu cortei em formato A4, tá? Eu botei como se fosse que a folha era A4, tinha que ser. Pronto aqui. Ui! Me ajudem, Jesus. Chega, André. Bora lá. Aqui, ó, ficou a beirinha. Vou tentar passar cola nessa beirinha, porque ela tá bem justa, ó. Passar cola com um pedacinho de papel com cola. Porque o acabamento ficar mais bonito, né, gente? Ficar um negócio bem organizado aqui. Calma. Ana, esse detalhe. Gente, alguém escreva mais alguma coisa porque eu consigo mexer nos comentários. Eu não consegui ver a pergunta. Agora tá tudo ok, pronto. Tudo ok. Então, bora lá. Essa parte e essa parte aqui já tá tudo certo. Vamos começar a montar as nossas outras partes. Vou colocar aqui o mãe. Vamos organizar o mãe primeiro, porque quando eu colocar as flores, eu já vou vindo encaixando o restante. Então, para o nome mãe, eu coloquei 3 camadas. Vocês fiquem à vontade para colocar menos, tá? Eu vou usar 3 camadas de papel cortado no papel colorido. E vocês me perguntaram lá no nosso Instagram, anotem aí qual foi a fonte. Ela é uma fonte paga. Ela é essa daqui. Eu não sei pronunciar esse inglês aqui, mas eu acho que vai dar para vocês verem aqui. SHINK. SHINK. Essa é a fonte que eu utilizei e usei ela com glifos. Usei glifos na letra M e usei glifos na última letra, na letra E. Por isso que ela ficou com esse efeito bem bonito. Então, para o nome mãe, o que é que eu fiz? A primeira camada,
eu apliquei com cola, ou seja, o papel cortado em lamicote, eu apliquei com cola. Deixa eu ver qual que tá mais lindo, assim, o corte, mais perfeitinho. Essa daqui. Eu vou pegar a cola da pontinha fina. Vou pegar o meu nome. Olha como é boa essa cola, gente. Para passar cola no verso de palavras bem delicadas. Também você pode usar a técnica do dorso da mão. Tem até um topo que eu dei de presente ano passado para vocês, que é o topo gratitude. Eu mostro como que eu faço. Eu passo a cola no dorso da mão, espalho e dou batidinhas. Então, passei cola, vou vir aqui. Eu posso usar a pinça se eu quiser, ou eu posso, ó, eu tenho uma pinça aqui, uma pinça muito boa para vocês terem, uma pinça inversa. Aí você consegue posicionar bem aqui a palavra. Ó, uma pinça inversa é uma pinça assim, ó, que quando você aperta, ela solta. Quando você solta, ela aperta. Então, ela segura a peça com você com a mão solta assim. Você não precisa fazer esforço. Se chama pinça inversa. Você encontra de diversas marcas. Agora, eu vou colocar o pinguinho o acento. O pinguinho, ó, o acento. Essa pinça é muito boa para esse tipo de peça bem miudinha, ó. Coloquei aqui, ó. Ó, isso é o acento. Aí, coloquei em cima da cola, vou vir com a minha pinça, ó. Soltei. Agora, eu vou e posiciono aqui. Posiciono aqui. Vou pegar a fita banana. Vou pegar a fita banana e vou colocar a fita banana nessas duas camadas. Você pode colar a fita banana usando a sua pinça, ou você pode colocar com o dedo também. Não tem nenhum problema. Vou colocar a fita banana no verso do meu nome mãe. Quando eu tenho uma curva na palavra, eu sempre busco pegar uma tira mais fininha e pressionar bem para ele não soltar. Coloquei fita banana aqui no verso, vou posicionar sobre o outro. Agora, eu vou colocar mais fita banana nessa outra. Coloquei fita banana de novo, posiciono. Vou ficar com essa camada aqui fofinha. E agora, vamos começar a montar a nossa tampa. Ó, vai caber certinho uma fileira. 3 fileiras de 4 flores. 3 fileiras de 4 flores. E essa daqui eu vou colar com cola quente.
Você já olha certinho onde elas vão se encaixar. São flores de 4,5 centímetros, a camada maior. Tem 4,5 centímetros. Nada impede, se você quiser, fazer menos flores e fazer um pouquinho maior. Mas eu confesso para vocês que esse foi o resultado que ficou mais bonito. Ficou mais bonito, dessa maneira. Testei colocando só o nome mãe no fundo e botando algumas flores em volta. Mas esse resultado final que vocês viram foi o que ficou assim, perfeito. Até a altura, né, pra fechar. Tá dando pra ver, gente? Os comentários estão no meio. Pra quem chegou agora, já tem vídeo das flores aqui no canal. Já tem vídeo, é só... Deixa eu fazer um negócio aqui. Muita calma nesta hora. Porque se você vai entregar o trabalho, mandar para alguém, você tem que testar tudo, né? Para que o trabalho não caia lá. Nem chegue com nada que diminua a qualidade do seu trabalho. Alguma pergunta? E vocês podem fazer com o nome mãe ou personalizar, já que vocês agora têm o nome da fonte. Vocês podem personalizar com o nome dessa mãe, ao invés de colocar o nome mãe. Quem fez a caixa personalizada foi a Lena. Sim, vai ficar salvo o vídeo, tá? Tirar aqui, não pode ficar fiapo. Fiapo pode ficar na sua mão, menos na caixa. Vamos ver de novo, né? Dá as batidinhas para conferir se tá tudo ok, se nada vai cair. Para o pedido não chegar lá na casa da cliente, a cliente movimentar a caixa bufa no chão e as rosas voarem tudo. Quem diz muito isso pra mim é o André. Sempre que a gente vai mandar alguma coisa, aí o André dá umas batidas assim, eu faço, não faça isso não. Aí o André diz, oxe, se eu não fizer, o correio vai fazer, mas antes que eu faça, teste logo. Então é desta maneira. Olha só, o nome mãe, olha como que eu fiz para colar o nome mãe. Ele não foi colado com fita banana, ele foi colado com cola quente. Então, eu coloquei um pouquinho de cola atrás dessa primeira parte aqui, ó, da letra M, e bem aqui entre a letra A e a letra E. Então, botei um pouquinho de cola aqui, calma, vou queimar minha mão. Vê se não ficou nenhum fiado também. Ó, passei cola aqui e aqui. Aí eu posicionei bem sobre o miolo, ó, sobre o miolo das duas flores que estão no meio. Aí você segura um pouquinho, porque a cola tá bem quente, então ela pode abrir. Posicionei, vejo se não ficou nenhum fiapinho, nada. Ok. Nome mãe, ó. Nome mãe posicionado. E agora vamos fazer o acabamento com o acetato. Como que nós vamos fazer? Primeiramente, o acetato, vocês podem até engrossar essa moldura, tá? Eu sou a pessoa que parece que vivo perigosamente. Gosto muito de fazer umas coisas meio ajustadas.
Mas vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá? Pode aumentar o acetato, deixar ele do tamanho da borda. Isso aí vai ser simples para vocês. Então, o acetato, primeiro eu vou colar a moldura de lamicote sobre o acetato. Eu vou usar cola de silicone líquido, Não vou usar a outra cola. Deram a dica de usar a cola lantejoula, mas minha gente, eu fui usar aquele negócio e o negócio parece que não cola não. Aí eu disse, não, eu vou na minha silicone mesmo, porque pensa numa cola que cola tudo. Não cola tudo, né? Cola bastante coisa. Com suavidade para não esborrar. Então, não bote muita cola, porque senão ela vai manchar o acetato, vai esborrar. Tente ser delicado nessa hora. E outra coisa, ó, antes de você colar, volte a moldura assim, ó, levante a moldura contra a luz e olhe se não tem fiapo da cola de silicone no meio da moldura, senão esse fiapo pega no acetato e ele não sai. Anota essa dica, porque você uma hora vai precisar. O fiapo de silicone, ele cola no acetato, não sai com nada. Ele mancha o acetato e já era, sem volta. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vou botar a minha borda de lamicote voltada com lamicote para baixo. Vai ser mais seguro. Vou abanar um pouquinho aqui, porque a cola de silicone, diferente das outras, você pode sim deixar que ela dê uma secadinha antes de você colar. Acho que o meu tá até com uma manchinha aqui. Aí você vai vir com o acetato sobre a moldura. Calma, criança. Olha só, meio afoito. Minha Nossa Senhora. Momento de tensão. Dá até pra botar aquela música de filme. O negócio aqui tá super justo. Pronto. Colou. Ajusta a borda. Momento de tensão, hein? Momento de tensão. Podem, se vocês quiserem, podem engrossar, porque é tenso. Aí aqui você dá uma leve pressionada para que o silicone cole bem. Se você quiser deixar secando um pouco, aí você vai fazer a dobradura e depois a gente finaliza, tá certo? Ó, ficou o acetato com a borda de lamicote. E agora vamos para a fechadura que todo mundo quer ver. Primeira parte vai ser a dobradiça de trás, ficou bem nítido, né? Só você fazer uma dobra nesse sentido aqui, ó, voltado pro lamicote, dessa maneira, para abrir e fechar a nossa caixa. O pontilhado, ele não vai até o final, justamente para não fragilizar a peça. Então, o pontilhado não vai até o final. A gente vai encaixar isso praticamente por último, só antes da fechadura. Então, aqui eu tenho a primeira peça da fechadura, tenho essa outra peça aqui. Essa peça, o que que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar aqui, ó, onde tem esse primeiro vinco, vocês vão dobrar pra cá, ó, aqui. Deixa eu botar de frente pra vocês. Onde tem o primeiro vinco, vocês vão fazer isso, ó. O outro vinco, a mesma coisa, pra frente, dobrou. E esses vincos, vocês vão encontrar eles aqui, ó.
Você vai fazer uma marcação. Você pode pegar a sua dobradeira, ó, a dobradeira. Fazendo isso daqui, ó. Viram? Ó, dobrou a peça como um todo. Vocês vão dobrar a peça como um todo. Para auxiliar na dobra e não marcar demais, vocês podem colocar alguma coisa para ajudar, ó. Colocar alguma coisa assim embaixo para ajudar. Ou uma régua também pode ser. De modo que os orifícios se encontrem e você possa colar essa parte. Então, bora lá, vamos colar. Aqui, ó, bem no meinho, você vai colar. Eu vou até tirar o excesso, porque foi muito. Vai colar essa parte. E segura. Passou cola no meio. Segura. E ela vai ficar firme. Para essa dobradura, essa dobradiça, o fecho da caixa ficar com esse aspecto de original, como se fosse metal, você usa um papel lamicote 255 gramas. Se você usar um 180, ele não fica com o mesmo aspecto, não é a mesma coisa. Mas se você só tiver os 180 gramas, use, não deixe de fazer não, tá certo? Ai, obrigada, Lena, por ajudar. Não deixe de fazer, mas esse aspecto bem, né, como se fosse uma peça de metal mesmo, é devido à gramatura do lamicote. Essa peça aqui, ela vai ser encaixada nessa outra que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão receber no arquivo uma peça que parece o desenho de uma borracha. O que que vocês vão fazer com essa peça? Vocês vão dobrar onde tem a dobradura, voltando para trás, ó. Deixando assim um retângulo com as abas, ó, as abas assim. Tá vendo? Ó, as abas vieram para trás. E essa parte da frente vai ser o pulo do gato. Você vai pegar algo circular. Pode ser um canudo, pode ser algo que você tenha circular aí. Pode ser uma peça, uma ferramenta, o cabo de uma ferramenta. Deixa eu ver se tem alguma aqui mais fininha. Eu ia trazer aquela ferramenta da Silhouette que eu gosto muito. Então, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Eu tô tentando achar uma posição na câmera. Pega um canudo e faz um movimento circular aqui assim, para dar esse aspecto arredondado da peça. Ó, eu tenho uma ferramenta mais firme aqui. Eu vou pegar essa ferramenta, vou colocar aqui embaixo e vou bolear esse lamicote, ó, para ele ficar arredondado. É isso que vai dar aquele aspecto. E essas duas abas aqui embaixo, olha como a peça vai ficar, tá vendo? Curvada com as duas abas, ó, para ter esse resultado aqui. Nós vamos colar essa parte nessa outra, ela vai encaixar dessa maneira, ó. Você vai encaixar de frente aqui, ó. Tenho aqui a minha base, que vai ser da fechadura, e eu vou encaixar aqui atrás, ó. Viram? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro colar uma das abas. Você pode colar com a cola branca ou com a cola de silicone. Cole a primeira aba de baixo e firme, porque você vai conseguir o resultado bem certinho. É só centralizar que ela encaixa perfeito. Cole a primeira parte, assim, ó. Viram? Cole a primeira parte, firme ela. Ela estando firme, as outras vai dar tudo certo. E segure bem a peça para ela ficar firme, tá? Ficar reto. Se ela ficar torto, o acabamento vai ficar bonito, não.
tá? A primeira você não se preocupa em deixar ela arredondada. A primeira você só se preocupa em colar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A primeira você só se preocupa em colar, não se preocupa em deixar arredondar. Aí, na segunda, o que é que vocês vão fazer? Antes de colar a segunda aba, vocês vão pegar essa peça aqui e vão encaixar de modo que ele fique assim, ó, dourado com dourado. Estão vendo? Encaixei, ó, a peça antes de fechar a segunda aba, de modo que fique dourado com dourado. Agora, eu vou colar a segunda aba. Passo cola na aba. Venho aqui atrás. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Passei aqui por trás. Aí, eu vou apoiar a minha base numa mesa. Eu vou ajustar. Aí, você vai pegar uma ferramenta. Ou você vai pegar, deixa eu ver, uma pinça. Vou pegar aqui uma pinça. Vou pegar uma pinça e vou segurar bem aqui, ó. E vou segurar para que esse redondo, ele não se desfaça. Eu posso pegar essa base, eu posso pegar um boleador de ponta fina, se você tiver, para manter a colagem bem feita. Sem desmanchar. Aqui, cadê? Ó. Mostrar o resultado para vocês. Aqui atrás, ó. Ficou certinho, tá vendo? E na frente ficou aquele efeito arredondado e que, ó, o fecho vai pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Viram? Ele fica soltinho. Então, agora ficou moleza, né? Cadê o coração, André? Aí tá aqui. E o coração tá aqui, super fofinho. Esse aqui me deu vontade de ensinar vocês a desenhar, porque é muito simples e ficou super fofinho. Muito fácil. Vocês podem até duplicar, tá? Podem duplicar o coração. Você espelha ele antes de cortar, porque vai ficar com as duas faces douradas e ele vai ficar o quê? Mais robusto, vai ficar um coração mais firme e vai assim, ficar mais legal, né? Esse aqui ficou muito frágil, só uma pecinha, ficou lindo. Mas o Gustavo facilmente pegou e quando pegou amassou. Então, pode duplicar que vai ficar lindo. Então, agora vamos finalizar. Tô com a dobradura pronta. Essa parte aqui já secou. Vou fazer a mesma coisa para colar a minha tampa de acetato na tampa de papel. Então, com ela apoiada na base, você vem, passa cola de silicone com cuidado. E se você já tiver outra cola da sua preferência, você usa a que você preferir, tá bom? Agora é aquele detalhe. Cuidado com a cola de silicone para não fazer fio embaixo do acetato. Porque fica uma beleza, não sai. Tá dando pra ver, gente? O silicone, quando ela tá novinha assim, se você manter ela bem fechada, ela é uma cola bem fluida, então você não precisa espremer muito, tá? Basta você encostar e ela já vai saindo. E tire os fiapos. Então, pronto. Aqui eu tô com o silicone. Dá uma balançadinha aqui pra ela secar. Eu não tô olhando os comentários, porque senão eu me desconcentro aqui. Depois eu abro pra falar com vocês. Então, ó, vou pegar aqui com cuidado. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar um ponto onde justamente a minha moldura se encontra com o acabamento. Peraí que eu já explico o que isso significa. Eu coloco aqui e aqui. O que significa a minha moldura se encontra com o acabamento? É isso aqui, ó. A pontinha desse lado, ele encosta nesse vinco aqui, ó, nesse traço do meio, e essa pontinha da mesma forma. Quando eu faço isso, as pontas do outro lado vão também se encontrar. Então, eu sei
que a minha moldura, ela tá bem centralizada e que deu tudo certo. Então, você iguala uma borda, isso é um segredinho simples para ficar com um acabamento perfeito. Aqui, ó. Segurou. Ok. Olha só que lindo, né, gente, que fica. Vocês gostaram? Fala aí pra mim se vocês gostaram desse resultado. A aula é um pouco longa, mas é isso mesmo. E agora, na hora de você finalizar a sua caixa, porque a nossa caixa já está quase 100%, você só coloca ela sobre a tampa sobre a parte de baixo e você se certifica de que tá tudo ok. Que, ó, as partes estão encostando certinho, sua moldura não ficou torta. Vocês viram? A gente montou ao vivo aqui. Você vê se essa moldura ela não tá passando muito para frente. Quando a montagem não sai bem feita, o encaixe das peças não acontece. Então, eu tenho aqui, como que nós vamos fazer? Eu tenho aqui a minha caixa pronta. No lado de cima, onde está o nome mãe, né? Aqui onde está voltado para vocês, vocês deixam mãe voltado para cá, para onde eu tô, para esse lado aqui. Vocês vão colar com a cola normal, vão colar as dobradiças primeiro, para que fique tudo certinho. Vou colar um aqui para vocês verem. Eu acho que a minha colinha aqui entupiu a ponta. Passa a cola. Passei cola nas duas partes. Aí eu vou virar ela pra mim, tá? Pra ficar melhor. Aí eu já mostro pra vocês. Você se certifica que tá tudo certo. Tudo ok. Faça uma pressão de leve com a mão que não é predominante. Faça uma pressão de leve. E posicione a dobradiça de modo que o vinco ele fique bem no meio dos dois. Peraí que eu já mostro pra você. E você segura. Deixa eu botar a mão aqui que é pra não soltar. Calma, muita calma nessa hora. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, vocês viram? Eu segurei, me certifiquei de que a caixa estava toda igualzinha. Eu venho com a dobradiça e centralizo o vinco entre uma caixa e outra, entre uma moldura e outra. E seguro, fazendo uma leve pressão. Jaiane, eu falei para todo mundo, no mínimo 60, mas vai da sua hora de trabalho, vai do material que você vai usar, da sua realidade. Tem pessoas que R$ 60 não pagam esse trabalho porque a hora de trabalho dela é mais alta, porque as despesas que ela tem são muito mais altas. É a sua hora de trabalho, ela tá incluso os seus custos. Então, cada um de nós tem custos diferentes para a gente manter o nosso negócio. Então, de repente, R$ 60 é barato, entendeu? Mas o mínimo aceitável, R$ 60. Que tá barato, né, minha gente? Porque 12 flores, todo esse trabalho, todo esse cuidado, quando você for montar a sua, ela não vai demorar tanto, porque aqui eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu ver se ficou no cantinho certo. Acho que ficou muito pra cá. A dobradiça não ficou no cantinho certo que eu tava mostrando pra vocês. Só um minutinho. A mesma coisa, se eu terminei, vou pressionar, ó, mantendo ela retinha aqui e vou segurar.
Deixa eu ver se tem perguntas ainda. Acho que deu, né, minha gente? 2h10 de aula. Agora, a dobradiça vai ser da seguinte maneira. A dobradiça, para dar tudo certo, cole primeiro a parte superior. Você vai colar a parte superior, vai passar cola só nessa parte aqui, ó. Vai passar cola só nessa parte aqui. Nessa parte onde tem o lamicote, eu aconselho até vocês passarem uma gotinha de cola de silicone, porque o lamicote não cola assim tão fácil com cola branca. Aí vocês vão encontrar o meio da caixa, que eu vou ver se eu acho aqui no olhômetro, né? Mas se medir é melhor ainda. Ver se ficou certinho. Acho que ficou. Vai. Ó. Encontrou o meio da caixa? Vão colar, segura, espera fixar um pouco. Depois que essa dobradiça, depois que esse fecho tiver sequinho, aí você vai vir com a outra parte, ó, que já tá pronta. Lembra, ó, que a gente fez essa parte aqui? Não, ele vai no DXF, que abre no estúdio. Muitas pessoas são novas na área, sentem dificuldade de abrir o DXF, mas nós auxiliamos. Na nossa loja, nós temos um WhatsApp direto da loja. Você pode pedir todo o suporte para você abrir. Se é a sua primeira vez, nos chama, que o André tem o maior prazer em ajudar vocês a abrir o arquivo, tá bom? Para desmistificar isso. A gente tem um vídeo ensinando, mas mesmo assim sentir dificuldade, pode nos chamar que a gente ajuda com todo prazer, tá bom? Então, ó, essa primeira parte tá colada, o que que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar, deixa eu botar aqui, calma. Vocês vão encaixar essa ponta, ó. Peraí que eu já mostro. Vocês vão, ó, encaixar aqui, ó. Encaixa primeiro ele, sem fazer muito. Encaixou, ó. E já com ele encaixado, vocês vão organizar a parte de baixo. Só ver se tá tudo certinho aqui, se não ficou muito torto. Se não ficou torto, né? Nem muito, se não ficou torto. Achando que a cola secou enquanto eu conversava com vocês, mas eu finalizo depois, certinho. Porque quando você encaixa primeiro essa peça dentro dessa daqui, aí você tem certeza que você vai conseguir tirar a peça depois e vai ficar fácil para quem receber. Tá bom? E a dica que eu dei para vocês de duplicar o coração também serve para essa peça. Se você quiser duplicar, faça isso, cole ela previamente para que ela fique mais firme. E por fim, quando tá tudo pronto, você vem aqui e encaixa o coração, que é o cadeado. Sua caixa tá pronta, lindona, para você presentear. Olha só. Agora eu vou levantar a câmera, faz tempo que vocês... Ela deve estar toda suada. Toda suada, descabelada. Deixa eu botar aqui assim. Isso. Deixa eu ver. Tá um pouquinho torto aqui esse negócio, mas a gente ajeita. Deixa eu ver aqui assim. Foi. Ui, terminamos, gente. Inacreditável. 2 horas. 2 horas de aula, por isso que eu tinha pensado inicialmente em fazer uma oficina, mas depois eu desisti, não ia dar tempo. Eu disse assim, o que ficar pronto eu vou trazer para eles e vou dar uma aula gratuita lá no nosso canal. Você tem algum recado? Presente para os raiz. O André tá lembrando, para vocês que ficaram até agora, para os nossas abelhas raiz que ficam até o final,
Tem um presente lá na nossa loja para você baixar gratuitamente. Só precisa usar o cupom MãES. Você botou qual cupom já? Mães Abelha. São as mães abelha. Ou se você não é uma mãe, você é um pai. Então, remetendo às suas mães. Então, em homenagem ao Dia das Mães, ao nosso projeto, o nome do cupom é Mães Abelha. Você vai baixar um bloquinho de tulipa, que as folhas são em formato de tulipa. A parte de fora tem um recadinho. De repente você não quer fazer o bloquinho tulipa, mas você pode usar a arte que acompanha para você fazer um outro projeto. Sinta-se à vontade, mas lembre-se de nos marcar. É muito importante a gente ver que realmente vocês utilizaram o projeto, que foi realmente valioso para vocês e que deu tudo certo, e até ter um feedback. É muito importante a gente saber se o nosso trabalho está dando certo ou não. Vocês são o nosso termômetro. Esse bloquinho foi feito ano passado e nós decidimos presentear vocês. Tem muita gente nova aqui que não conhece o bloquinho, então ele está lá na loja. Procura Bloquinho Dia das Mães. É só colocar Mães Abelha e você não vai pagar nada por ele. Ele vai sair gratuito, 0,800. Tá bom? Então é isso. Tem alguma dúvida? Vou abrir rapidinho, eu sei que já tá muito tarde. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar agora que eu vou responder vocês. Mas eu acredito que eu falei bastante, né? A Beatriz, obrigada, Beatriz, por ter vindo. Adriana Caixa Perfeita, muito obrigada, gratidão, viu, Adriana? Gratidão, fico muito feliz. Eu até trouxe esse papel vegetal aqui, só um pouquinho. Ana, só uma dúvida, no caso da camélia, a gente só consegue fazer se tiver um boleador? Rafael, uma das meninas aqui, se ela tiver presente, se pronuncie, eu acho que é a Lara. A Lara usou uma caneta de fundo arredondado, não sei se você já viu, é tipo umas canetas coloridas, aquelas que são hidrográficas, uns marcadores que ela é bem redondinha assim. Você precisa ver, Rafael, a Lara usou uma caneta daquela para bolear e ficou lindo, eu não tô brincando, ficou lindo de verdade. Ela assistiu o vídeo, foi lá e usou uma caneta. Então dá para você usar isso. E tem uma dica de uma das nossas alunas do curso Flores para Topo de Bolo, que ela não encontrou boleadores de ferro como os nossos, eu não tenho nenhum aqui. Ela não encontrou boleadores de ferro, mas encontrou boleadores para massa, para pasta americana, são os boleadores de plástico. Então, se você não encontrar o de ferro, pode comprar esse de plástico, nem que seja provisório, que vai dar para quebrar um galho. E se não tiver o boleador, usa alguma caneta dessa esferográfica, hidrocor, né? Eu acho que é hidrocor, marca texto, que o fundo é redondo. Ela não chega a ser assim, não. É uma que é bem redonda. Mas olha, essa caneta aqui, ó, que é caneta gel. O fundo dela é bem redondinho. Essa daqui dá, viu, ó, Rafael? Isso aqui é uma caneta gel branca. É uma Signo. É uma caneta Signo. O fundo dela é bem redondinho, exatamente do tamanho que a gente precisa. Então é isso. Sempre tem opções pra gente fazer umas gambiarra quando dá, né? Obrigada, meus amores, obrigada, espero que vocês gostem, não esquece de nos marcar muito, marca muito lá nos stories, já quero ver a caixa de vocês pronta, quero ver bombando, vocês vendendo, gente, isso aqui realmente, depois de pronta que você pegar, vocês vão ver o valor dessa caixa, porque ficou um verdadeiro presente, e lembre-se das outras opções, aqui dá para fazer caixa, dá para fazer molduras, aqui dá para fazer uma moldura mais funda, com mais camadas ou com flores maiores. Então, ó, usem a criatividade, façam sugestões. Quando vocês forem postar a caixa de vocês, façam sugestões. A Sabrina, que é nossa aluna, ela já quando postou a caixa, já fez uma sugestão de kit. Ela colocou papel vegetal dentro, colocou umas peças de maquiagem, de perfumaria. Ou seja, quando o cliente bater o olho, ele não vai ver só uma caixa, ele vê um presente completo. Completo. Então tem muito valor. Fico muito feliz que vocês tenham vindo, que tenham gostado, tenham segurado aí, ó, a peteca até o final. Vocês são fortes, viu?
Aproveitem, um ótimo fim de noite. E essa semana ainda eu aviso para vocês de outra live. Prometo que vai ser uma live mais rapidinha, mas vai ser um conteúdo de tanto valor que vocês não vão acreditar não, viu? É conteúdo de muito valor. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.